Boa noite. Acho que boa noite, fraco. Boa noite. Isso. Vamos aqui para os nossos avisos. E aquele boa noite fraterno para os amigos que estão lá acompanhando no Facebook. A transmissão depois vai para o YouTube também. Então, todos os trabalhos, todas as palestras estão lá no YouTube, no Facebook, para que todos nós possamos acompanhar. Por falar em palestra e Facebook, agradecer, né? Agradecer todo o público que esteve aqui domingo de manhã, na comemoração dos 63 anos do nosso Paz e Amor em Jesus. Foi uma coisa inesquecível. O meu amigo Henry, que está ali atrás, até comentou agora há pouco aqui, que coisa, né? Tocante, gostoso. É a família nucleana reunida. 368 pessoas contadas. Deve ter escapado uns 2, 3 por aí, né? Mas foi maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. E por falar em pedido, eu já vou engatar com outro pedido, né? Se eu não falar aqui, ele me mata. Olha lá. Vamos lá. Eu vou inverter aqui a pauta. Teatro, reapresentação. E agora, Nicolas, é o nome da peça. Está vendo? Está vendo? Vocês precisam vir assistir a peça, que ele é um pouco pior na peça. Vamos lá, brincadeiras à parte. Dia 7/2/2026, às 18 horas, aqui no Salão Nobre, ok? E com uma novidade, vamos poder exercitar a caridade. Como? Isso vai ser legal, hein? Eu espero, conto com vocês que vão estar presentes. A entrada é gratuita, mas quem puder, traga um pacote de leite em pó de 400 gramas que será destinado às nossas assistidas. Vai lá para as cestas das assistidas. Aquelas 400 cestas que eu falo toda terça aqui, esse item, leite em pó, faz parte. Então, pessoal, vamos trazer esse leite. Vai ter uma pessoa lá na entrada para armazenar, guardar, né, Tadeu? Vai ser maravilhoso, né? Traga esse leite, 400 gramas, já arredonda para 1.200, né? Vai ser legal, né? Vamos trazer aí o leite para compor as cestas básicas. Os cursos já iniciaram. Tem alguns ainda que vão começar. Todos os detalhes estão anexados nos quadros de avisos. Não dá para falar aqui, é muita coisa. Ou então, o site do Paz e Amor, ou informações lá na livraria, que as meninas têm todas as informações para os cursos, ok? Já falei do teatro e falta só pedir para desligar os celulares, ainda dá tempo. Vai que ele toque aqui na hora da palestra. E aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos à Casa de Paz e Amor em Jesus. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua luz. A programação da noite vai transcorrer da seguinte forma. A leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial, está com a nossa querida Juliana. Houve uma alteração aí, o colaborador que estava na programação está no trânsito, não vai chegar. E as vibrações hoje, a prece final, com nossa querida Fátima Reis. Primeira vez esse ano, Fátima, aqui? Depois das férias, né? Tem muitos colaboradores voltando das férias. Sejam bem-vindos de volta aos trabalhos. Como eu coloco sempre na nossa mensagem lá do WhatsApp, a presença de todos é muito importante, dos trabalhadores, né?
E hoje o tema maravilhoso. Fora da caridade não há salvação. E esse tema vai ser desenvolvido pelo nosso querido Marcos Darário. O Marcos faz parte de diversos trabalhos, inclusive agora, era para estar num trabalho lá em cima, eu lacei ele, né? Falei, tem uma palestra aí, Marcos. Não, vamos lá. E desde o início de janeiro, Marcão está com o trabalho, um compromisso muito sério, assumiu a presidência da Caspage, né? Temos que vibrar muito para os nossos trabalhadores que estão nessa labuta. Ok? Muita paz, muita luz, que Jesus, nosso meigo, Rabi por excelência, nos proteja, nos guarde e que possamos iniciar as atividades com toda a energia que já começou aqui no domingo de manhã, né? Vamos lá, Ju. Boa noite a todos. Do livro de mensagens Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Desapego defensivo. É o mecanismo de fuga da realidade, utilizado de forma inconsciente ou não, por pessoas que possuem um constrangimento autoimposto proveniente do medo de amar, ou mesmo de se perder na sede de amor por objetos, pessoas ou ideias. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Deus, Pai amoroso, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais tão benditos e tão queridos, Dr. Bezerra de Menezes, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, na nossa casa, nessa noite de estudos, de aprendizado, de trabalho, essa noite tão bendita, que somos acolhidos por essa espiritualidade amiga. Envolva, amigos espirituais, o nosso palestrante, para que ele possa mostrar a nós o que ele estudou com carinho, para que possamos, dia após dia, aprender e praticar um pouquinho mais da nossa doutrina e dos exemplos do Cristo. Muito obrigada, Senhor.
Boa noite a todos. Ó, comigo eles falaram mais alto. É que você já foi aquecendo, né, Domingos? Não, agradeço aqui à equipe, ao Domingos que me chamaram para a palestra. É uma palestra, como eu sempre digo, é um bate-papo, né? Porque, vamos lá, só a leitura que já foi feita aqui do tópico no Evangelho, não sei para que eu tenho que ficar aqui. O Domingos me deu só 50 minutos hoje. Olha a cara do Domingos lá na frente. Ele falou que era 20, eu falei que é 25, mais 5 depois da lâmpada. Né? Então vamos lá. Pessoal, com uma alegria, uma grande alegria estarmos aqui reunidos para refletir sobre esse tema, né? Que toca a todos nós, independente de religião, conhecimento, condição social, que é a caridade. Quando nós falamos de caridade, né? Qual tipo de caridade eu estou falando? A primeira coisa que vem à nossa mente pensamos logo em dar algo material, né? Sempre a gente vai por esse lado, é uma esmola, um dinheiro aqui, um alimento. Mas hoje a gente vai conversar sobre um outro tipo de caridade. Né? Vamos refletir sobre a caridade mais profunda, a caridade que se vive no dia a dia. Tá? Nos pequenos gestos, nas palavras que escolhemos, nas atitudes que tomamos. E para isso vamos recorrer ao ensinamento de um dos maiores divulgadores do cristianismo, Paulo de Tarso. Gente, quem foi Paulo de Tarso? Os historiadores trazem algumas informações para a gente. Claro, sempre existe alguma questão de quando Paulo nasceu, tem uma certa variação. Alguns falam que foi 2 anos antes de Cristo, outros falam que já foi 10 anos depois. Mas enfim, está tudo próximo ali, né? Então, mas quem foi Paulo? O importante é a obra dele, né? E a questão da mudança dele de vida. Primeiramente, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Muitos sabem, muitos leram livros sobre isso. Foi uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre sua vida estão lá nos Atos dos Apóstolos e nas próprias cartas que Paulo escreveu. Ele nasceu por volta do ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso da Cilícia, hoje na Turquia, tá? Uma região da Turquia. Filho de judeus, da tribo de Benjamim, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Aí que começa a nossa história. Tá? Jovem ainda, foi para Jerusalém, onde se especializou no conhecimento de sua religião. Tornou-se mestre e fariseu. Ou seja, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Então, gente, Saulo, né? Ainda estamos falando de Saulo, ele era um grande perseguidor de cristãos. E para ele, como ele cresceu na lei judaica, seguia fielmente os ensinamentos, para ele estava certo. Né? Para ele, o que ele fazia, sinceramente, ele entendia que estava fazendo bem naquela condição. Mas lhe faltava algo essencial, gente. Faltava o amor. Né? Mas essa questão de falta de amor não é algo exclusivo de Paulo, né? Isso também acomete a nós, né? Ou a gente é tudo perfeito, tudo amoroso. Não, né? Quando falta amor para a gente? Quando nós achamos que sempre estamos certos. Né? Se a gente pegar aí tem um seriado que passou muito na nossa infância, passa até hoje, né? De algumas crianças que vivem numa vila, e eles frequentam uma escola, e tem um professor, tem a mãe de uma das crianças que é viúva, que a professora adora ela. Esse professor, certa vez, ele citou um momento em que ele disse que ele errou uma vez só na vida.
Vocês sabem a única vez que ele errou na vida? Ou só eu sou fã do seriado? Ele falou que ele errou na vida uma só vez. O dia que ele achou que estava errado. Isso mostra alguns pensamentos. Mas será que também às vezes a gente não pensa desse jeito? Na verdade? Quando julgamos sem ouvir. Gente, hoje está difícil ouvir as pessoas. Quem daqui nunca deu 2x na mensagem do WhatsApp grande que você recebeu? Quem já deu 2x? 1,5x. Tem gente que às vezes você coloca em 2x, você acha que você não acelerou. A pessoa fala tão devagar, você bota em 2x, mas o 2x funciona só quando você está no celular, né? Quando você encontra a pessoa ali ao vivo, dá vontade de olhar para ela e falar assim, onde será que aperta o 2x para ela falar mais rápido, né? A gente não tem paciência de ouvir, gente. Há uns 3 anos eu fiz um curso, eu gostei muito desse, ele é em 2 módulos. Se alguém que depois quiser como se chega a esse curso aí, me ache nas redes sociais, eu até indico, é mais por indicação, tá? E você vai para uma fazenda e é uma área de proteção ambiental, você fica totalmente longe de tudo, a internet não funciona, você sobe 5 quilômetros no meio da terra, se estiver chovendo você não sobe, é um negócio assim meio diferente. E lá eu fui fazer um curso de escutatória. Quem já fez curso de oratória? Quem já fez curso de escutatória? Existe o curso, existe o livro, existe o curso, e é bem interessante. Por quê? Ele colocava, o instrutor lá, colocava a gente para conversar, para negociar, formava duplinhas, né? Só que ele filmava a gente. E depois ele tocava o vídeo que ele fez da gente. Como a gente não escuta, como a gente é grosso, como a gente não deixa os outros falarem. É incrível. As situações eram criadas para gerarem controvérsias, né? Tipo, você agora é o dono da empresa, é o gerente, e ele é um funcionário pedindo aumento. Né? Então, se criavam essas situações. Mas, gente, como a gente não escuta? Um ótimo livro, Escutatória. Quando somos duros com quem erra, claro, se eu não erro, vou ser duro com quem erra, né? Então, é uma forma da gente não ter amor com as pessoas. E quando exigimos dos outros, mais do que exigimos de nós mesmos. Coisa simples que ninguém aqui pratica, tenho certeza. Né? Nós vamos voltar ali ao nosso Paulo, né? Depois a gente deixa para refletir essas coisas que a gente não faz. Saulo estava ali a caminho de Damasco. Né? E ali ocorre a conversão de Saulo para Paulo. E é narrada principalmente lá no Atos 9, 1, 22, uma partezinha no Atos também 22, 6, 16 e Atos 26, 12 a 18. Saulo, como nós vimos, um grande perseguidor de cristãos, é cercado por uma luz intensa, ouve a voz de Jesus. Nessa época aqui, Jesus já havia sido crucificado. Tá? Fica cego e é instruído a ir para a cidade onde se converte. Resumindo toda a história. Tá? A cegueira que ele sofre não é apenas uma cegueira física. Representa a dificuldade de enxergar o outro como nosso irmão. E quando Saulo volta a enxergar, recupera a visão, é claro que ele não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo porque agora ele é Paulo? Não. Ele mudou onde? Só na visão? Ele mudou por dentro. E essa mudança interior, sim, é um verdadeiro milagre. Depois disso, Paulo, agora transformado pelo amor, ele passa a se dedicar a sua vida a divulgar a mensagem de Jesus. Ele perseguia Jesus, agora ele é um divulgador do
nosso mestre. Claro que aí tudo que ele passava, tudo que ele provocava aos primeiros cristãos, passa a acontecer com ele. Então ele vai enfrentar dificuldades, perseguições, prisões, mas ele desiste? Ele não desiste. E o mais importante, ele vive aquilo que ensina. Ele aprende que não basta só falar de Deus, só falar das Escrituras. Ele entende que o que transforma o ser humano é o amor em ação. E aí ele nos traz as famosas cartas de Paulo. As cartas de Paulo são um conjunto de textos que estão lá no Novo Testamento, escrito por Paulo de Tarso, ou atribuídas a ele, com o objetivo de orientar, corrigir, ensinar e fortalecer as primeiras comunidades cristãs. A carta aos Coríntios, não vou falar de futebol, é conhecida como o hino do amor. Também não é daquela banda de rock, descrevendo o amor cristão como paciente, bondoso, sem inveja, orgulho ou rancor, e que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sendo o amor a maior das virtudes, maior que a fé e a esperança, e que nunca falha. Pronto, gente. Isso aqui dá 4 linhas, é só praticarmos isso, e tudo resolvido. A gente consegue? Não. Ainda. Por quê? Nós estamos em um processo. Do mesmo jeito que Saulo, passou por um processo para se transformar também. Nós também temos que nos transformar. Lá, a carta começa: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, nada sou. Simples assim. Precisa traduzir? Então vamos traduzir por um jeito mais simples de entender. A gente pode até falar bonito, conhecer muito, frequentar uma casa religiosa, mas se ainda somos impacientes, olha lá o 2x, orgulhosos e agressivos nas palavras, algo precisa ser revisto. Não é verdade? E isso é a nossa evolução espiritual, essas revisões do que fazemos, de como vivemos. Paulo nos traz que a caridade é paciente. Vamos trazer para o nosso dia alguns exemplos? Paciência no transporte público. Alguém aqui estava no metrô terça-feira passada, quando o metrô parou? Terça-feira passada o metrô parou. Eu estava vindo aqui para casa, Eu tinha o trabalho que eu participo às 6h30, e o metrô parou. Parou como? Eu estava descendo do Brás para o Bresser, e ele parou do tipo, cortou a luz, entrou a luz de emergência, cortou o ar-condicionado, e ficamos parados. Ainda já estávamos próximos do Bresser, ficamos parados ali. Aí nos informaram, houve uma invasão na linha, a pessoa estava sentada nos trilhos, e eles desligaram toda a energia, claro, para evitar um atropelamento, evitar algo maior. Imagina, ainda bem que terça-feira passada foi um dos dias mais frios aqui da semana, da semana passada. Então a gente foi sobrevivendo. Dava para abrir aquelas janelinhas basculantes, mas assim estava mega quente. Esperamos lá 40 minutos.
Ah, exagero, não, marquei no relógio, porque quando parou eu mandei uma mensagem que eu ia me atrasar para o trabalho. Quando voltou a andar, tinha passado um pouquinho mais de 40 minutos. 40 minutos em pé. Ah, rarefeito. Gente, passando mal. Aí entra a tal da paciência. Não vou repetir, porque estou numa casa espírita, cada coisa que eu vi que deveria se fazer com a pessoa que invadiu a linha. Um dos mais simples era desencarnar ele. Né? Fora outros que tentaram descrever como fazer isso. Onde está a paciência, gente? Se alguém comete algo assim, nós vivemos a pandemia, né? A pandemia provou nossa paciência, né? E aí? Eu acho que não provou muito, né? Será que essa pessoa não é uma pessoa que ficou perturbada desde a pandemia? Que faz uma pessoa entrar numa área perigosa como essa? Mas ninguém pensou nisso. Temos que ter paciência no trânsito. Esse daí é um clássico, né? Se a gente vai falar de paciência e trânsito, todo mundo sabe como muitas pessoas se transformam quando estão no trânsito. Paciência com nossos filhos, mesmo quando eles estejam com essa carinha adorável, quando a gente fala que tem que fazer a lição de casa. Não é? Vamos passear na casa do vovô. Aí faz essa carinha aqui. Só conferir se está aparecendo. Tem que ter paciência com aquele coleguinha do trabalho, né? Que às vezes é meio destemperado. Eu às vezes brinco, é um ungido, deixa ele, tenha paciência. Paciência com quem tem ideias diferentes das nossas. O arroz vai embaixo, o feijão vai em cima. Quem discorda? A gente fala que o feijão vai embaixo, o arroz vai em cima. Aí esse cara aqui coloca o arroz do lado do feijão. Nem na discordância clássica, ele botou um do lado do outro. Tem gente que às vezes vê a pessoa se servindo, se serve ao contrário, a pessoa já fica assim. É só arroz e feijão, gente. No final você joga farinha, mistura tudo e come. Vai tudo para o mesmo lugar. Mas tem gente que se perturba. Gente, a caridade é benigna. Então eu devo falar com suavidade, né? Quando a gente está falando ao telefone, ou escrevendo um texto, um WhatsApp, a pessoa não está vendo a gente. Tudo bem, a gente pode fazer uma videoconferência. Mas só na voz, só no escrito, às vezes a pessoa acha que você está sendo grosseiro. Porque ela não vê os seus gestos, ela não vê a sua face. Não é verdade? Temos que corrigir sem humilhar. Tudo bem, aqui está um exemplo de usar corretor, né? Talvez tem gente aqui... Não, vocês aqui lembram que é um corretor. Eu também lembro. Né? Mas hoje em dia, se o negócio não saiu certo, o que você faz? Você vai lá, corrige no texto. Se tiver imprimindo, você imprime de novo. Né? Mas quando você usava o corretivo, você passava com carinho corretivo para datilografar por cima, né? E você fazia aquela correção com tanto carinho. Agora, corrigir pessoa não dá para ser com carinho. Né? Não dá para ser com o mesmo carinho do corretivo. Né? Tratar com respeito quem nos atende. Não é? Tem gente que não passa, não cumprimenta porteiro, não cumprimenta o pessoal da limpeza. Por quê? Eu mesmo gosto de conversar tanto com a senhora que trabalha lá na limpeza, lá na empresa que eu trabalho. Né? Ele mexe, ela vem me pedir conselhos. Tal. Eu falo, nossa, tá bom, né? A gente tenta. Outra questão, a caridade não se irrita. Quantas vezes estragamos o dia inteiro por uma pequena contrariedade? Afinal, isso daqui é o quê? É bolacha. Quem falar que é biscoito, está errado. Biscoito é de polvilho. Agora vai falar isso para um carioca. Para ele, tudo é biscoito. Menos, inclusive, o de polvilho, o globo que vende lá na praia. Não é verdade?
Outra questão. Quantas discussões poderiam ser evitadas com um pouco mais de silêncio? O silêncio não é só a ausência da palavra, mas uma atitude de fé. Às vezes a gente precisa ter umas atitudes de fé diante de algumas pessoas. Né? Por quê? Você não sabe como foi o dia daquela pessoa. Vai que ela estava lá no trem comigo. Não é verdade? Outra questão. A caridade não suspeita o mal. Nem tudo é contra nós. Não é verdade? Nem toda atitude é má intenção. O que vocês veem lá como positivo, se você virar a figura, é negativo. E o oposto também. Às vezes, aquela atitude que a pessoa está tendo com você é para te proteger. E você acha que é uma má intenção. Não é assim com os filhos? Né? A gente fala, tudo bem, Deus fala com a gente também não escuta de primeira, né? Muitas vezes nem de segunda nem de terceira. Os filhos também não. Eles acham que a gente está mal intencionado, mas a gente só quer proteger. O Domingos não acendeu a luz, hein? Está quase lá, hein? Ó, acenderam a luz. Estou procurando a luz aqui, no Caspoge, a luz fica aqui à esquerda. Está chegando. Gente, e Paulo conclui esta carta aos Coríntios dizendo: a maior de todas as virtudes é a caridade. Porque a caridade é o que permanece. É o que nos acompanha além desta vida. Então eu gostaria... Vamos entender a caridade, então, à luz do Espiritismo. Né? Primeiro, o Espiritismo nos ensina que a caridade não depende de religião. Ela está dentro do alcance de todos. A caridade é não ferir com palavras. Lembra aquela história da flecha que sai, a palavra que sai, não tem volta. A história do foguete já não serve mais, né? Hoje o foguete dá ré. Mas a palavra que sai da boca, por mais que se peça um perdão depois, é difícil. Não espalhar comentários negativos, ninguém gosta de uma fofoca. Perdoar sempre que possível, é isso que nos traz a questão da caridade à luz do Espiritismo. E por fim, né? Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar reconhecimento, não é? Pelo menos a gente está juntando nossos tijolinhos lá no plano espiritual. E às vezes, gente, a maior caridade é não revidar. Chico nos ensinou a questão da aguinha, né? Se você quiser revidar, toma uma aguinha, põe na boca e segura. E espera passar o nervosismo. Depois você engole, depois você fala com a pessoa. Não, às vezes você vai falar outro dia, porque aquele dia talvez não tenha jeito. Não é verdade? Então, gente, eu gostaria de deixar um convite à vivência do amor. A história de Saulo, depois Paulo, é a nossa própria história. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Todos erramos, mas todos podemos melhorar. Então, que ao sairmos daqui hoje, possamos nos perguntar: como posso ser mais caridoso amanhã do que fui hoje? Uma boa pergunta, né? Agradeço a todos pela presença fraterna, rogando que o ensinamento de Paulo de Tarso sobre a caridade faça morada em nossos corações e se traduza em ações no bem. Obrigado. E assim, queridos irmãos, vamos fechando nossos olhos, envolvendo nosso irmão Marcos em amor, carinho
e agradecimento, pois nos deu uma preciosa lição, que possamos usá-la em nosso viver e conviver. Estamos aqui reunidos nesse ambiente de luz, e o médium que carinhosamente se preparou para esse momento vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai lhe tocar fisicamente, pois ele está vinculando energias próprias, amplificadas pela ação dos espíritos bondosos que nos abençoam, nos conhecem. Por isso, queridos irmãos, precisamos estar receptivos para não nos distrair. Vamos então, todos juntos nesse momento, mentalizando uma luz branca que entra no topo de nossa cabeça e é absorvido pelo nosso corpo espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Na altura de nossa testa, uma pequena luz dourada como um solzinho vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora, irmãos, somos beneficiados com uma luz azul, prateada, na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador, que possamos usar nossas palavras para orientar, elevar, esclarecer, pedindo também pelas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde, de equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco, através de um rosa amoroso, que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Agora, na altura do nosso estômago, imaginemos uma luz verde esmeralda brilhante, que vai sendo usada pelos espíritos benfeitores, desalojando de nossa presença espíritos infelizes que porventura tenhamos entrado em sintonia, que são retirados e acolhidos na espiritualidade dessa casa, com o mesmo carinho que nós fisicamente somos aqui recebidos. E assim, essas vibrações amorosas passam pelo genésico, o grande centro criador da vida, desce pelas nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, chegando então à nossa coluna vertebral, envolvendo assim vértebra por vértebra, nos deixando firmes, fortes e valorosos. E após o nosso passe, aqui todos reunidos, aqui se criou um ambiente favorável para doarmos energias de paz, de equilíbrio. Nesse momento, vamos saindo com uma caravana fraterna, distribuindo carinho e amor para toda a humanidade. Nesse momento, imaginemos nosso planetinha azul, envolvido pelo amor de Cristo. Esse amor envolve cada canto e recanto, levando a cada continente paz, amor, ternura. Que cada governante de cada país seja envolvido com esse amor crístico, pois todos eles têm uma difícil missão de cuidar do seu povo, de zelar. Que os países que se encontram em guerra recebam uma cota extra desse amor, dessa paz, para que os problemas sejam solucionados. Mestre Senhor Jesus, Deus nosso Pai,
onde houver um conflito, onde houver uma guerra, onde houver uma guerrilha, que você esteja presente, levando sua paz e seu infinito amor, levando aquelas pessoas que ali estão, toda a paciência, toda a fé, para que possam superar esse momento tão difícil. Nessa caminhada, junto ao nosso querido Jesus, vamos envolvendo o nosso querido país, para que também seja coberto de paz, de harmonia. Em nossa caminhada, irmãos, vamos passando pelas ruas e acolhendo aqueles irmãozinhos moradores de rua, que eles sejam envolvidos nesse amor fraterno e que possamos pedir por eles para que eles recebam um copo de água limpa, um prato de comida, que também sejam envoltos pela espiritualidade amiga, para que recebam nos seus perispíritos toda a fé, toda a força para passar por essa prova tão difícil. Em nossa caminhada, vamos passando pelos hospitais, pedindo a Deus Pai que envolva os prontos-socorros, enfermarias, quartos, UTIs, centros cirúrgicos, com o seu amor, fortalecendo ali os leitos brancos de dor, fortalecendo os médicos e enfermeiros que tenham força, coragem para exercer sua profissão com o máximo amor e desempenho. Em nossa caminhada, vamos passando também pelos orfanatos e casas-abrigos, amparando os pequenos órfãos, crianças que foram separadas dos seus lares por motivos de violência, para que sejam ali amparados, que encontrem apadrinhamento, que encontrem força, para que possam crescer firmes, fortes e valorosos, superando essa dura prova, já desde a sua tenra idade. Em nossa caminhada, também vamos passando pelos asilos, pelas casas de repouso, envolvendo nossos vovôs, nossas vovós, que muitas vezes ali se encontram sem uma visita, sem um abraço amigo, ou como o nosso querido Marcos nos explicou, sem uma pessoa que os escutem, que eles possam receber essa pessoa, que lhe deem o ouvido, para que eles possam aliviar essa dor da idade, que muitas vezes ali se encontram em muita solidão. Em nossa caminhada, também vamos passando pelos presídios masculinos e femininos, pedindo a Deus que rogue por esses irmãozinhos que cometeram erros, mas que possam se arrepender, que possam um dia voltar à sociedade arrependidos e recomeçarem, para que possam, seja nessa vida, seja na próxima, recuperar. Não nos cabe julgar, não sabemos o que levou a isso e nem conhecemos também nosso passado para poder julgar. E nessa caminhada, vamos envolvendo a tantos quantos encontrarmos. Chegamos também ao nosso lar, envolvendo nosso lar em amor, ternura, pedindo que ele seja limpo de todo o negativismo que por descuido deixamos ali adentrar, que possamos ter uma palavra amiga e afável aos todos os nossos parentes que ali moram, que ali habitam, e que aquele familiar mais difícil recebam de nós a nossa paciência, o nosso carinho, a nossa palavra amiga. E assim, irmãos, todos unidos, vamos pedindo agora a Mãezinha Maria de Nazaré, que envolva todos os desencarnados, envolvendo especialmente com seu amor e ternura aqueles irmãozinhos
que no momento de falta de fé e de desespero, deram fim à sua própria vida. Vamos emitir energias de amor aos nossos irmãozinhos suicidas, ao Vale dos Suicidas, para que possam receber uma centelha de luz, para que no momento adequado sejam recolhidos ao Hospital Maria de Nazaré e ali possam recomeçar, estudando, entendendo e um dia voltar à vida terrena para acabar aquilo que um dia interromperam. E assim, irmãos, nessa rogativa vamos pedindo pelas urnas que se encontram na entrada, dos encarnados, dos nomes que ali estão, para que recebam todas as benesses. Também dos desencarnados, para que recebam luz na espiritualidade onde se encontram. E assim, unindo nossos pensamentos, vamos pedindo pelas 3 casas, paz e amor em Jesus, a Caspage de Guaianazes e a Crepade de Ferraz de Vasconcelos. Que essas 3 casas tenham sempre a proteção divina, tenham sempre o amparo, e que possam receber tantos quantos adentrarem, com muito amor, com muito carinho, e que possam também sempre exercer todas as benesses espirituais e materiais, amparando a tanto quantos batem às suas portas. E assim, irmãos, muito agradecidos nesse momento, nós vamos pedindo à espiritualidade amiga, aos médicos da espiritualidade, aos biólogos, aos pretos velhos, os indígenas, caboclos, que busquem na espiritualidade, nas florestas, com as suas árvores, folhas, flores e frutos, raízes, junto às águas límpidas dos rios, das cachoeiras, todos os remédios necessários para que sejam colocados em nossa água. Essa água será fluidificada e nós, com muito respeito, precedido de uma prece, vamos tomar gole a gole, juntamente com um remédio físico, se assim estivermos fazendo uso, porque essa água é o remédio ao nosso espírito, é o remédio para o nosso reequilíbrio. E assim, sempre profundamente agradecidos, nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre e amigo, aos mentores dessa casa bendita e ao nosso mentor individual, agradecendo por tudo que aqui recebemos. Nesse momento, com esse nosso coração grato, vamos saindo daqui melhores do que adentramos, levando todos os ensinamentos que o Marco nos passou. Vamos levando essa alegria de Paulo em nosso coração e que possamos no nosso dia a dia praticar as 4 linhas que Paulo tão maravilhosamente nos dedicou e nos ensinou. E assim, agradecido, Senhor, pedimos que tenhamos uma semana abençoada, com muita paz e com muita proteção. Que todos sigam em paz até seus lares, até a próxima semana, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira para mais um capítulo do Evangelho. De luz, paz e amor em Jesus.